Sejam muito bem-vindos à nossa casa de Leon Denis, também os companheiros, internautas. Vamos dando início à nossa reunião, fazendo a leitura da página que está conosco, certamente. É uma página que foi retirada do livro Espírito e Vida, editora Leal, psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco, e a autora espiritual é a nossa Joana de Ângeles. A página tem como título Conversações Doentias. E nos diz assim Joana de Ângeles: semelhante a carro de lixo que espalha emanação morbífica por onde passa, as conversações doentias assinalam os roteiros por onde seguem. Quando se instalam, destroem o domicílio da paz e a suspeita se aloja vitoriosa, atormentando, implacável. Como gás de fácil expansão, o tóxico da informação menos digna, se expande, asfixiando esperanças e matando aspirações superiores. Por onde passa, a conversação infeliz gera a hipocrisia, desenvolvendo uma atmosfera antifraterna em que assenta suas afirmações. A má palestra nada poupa, facilmente se dissolve em ácido calunioso ou brasa acusadora. Atinge corações honestos e enlameia famílias enobrecidas pelo trabalho. Deslustra uma existência honrada com uma frase, atirando ignomínia e desdouro. Estimula a mentira que se transforma em injúria, fomentando crime e loucura. Nutrida pela ociosidade, a conversação insidiosa é mãe da corrupção moral. Se os ensinos edificantes tentam exaltar a dignidade e o dever, oferecendo campo à verdade e ao brio, o veneno da informação descaridosa aparece pretextando ingenuidade e destrói, impiedoso, a cultura da dignidade. Surge aparentemente inofensiva numa frase pérfida para alastrar-se virulenta numa colheita de fel. Aparece sorrateira para imiscuir-se desabridamente onde não é esperada, induzindo quantos lhe dão ouvidos à infâmia e ao ódio. É imprescindível fiscalizar-lhe as nascentes. O cristão não lhe pode ser complacente. Rigoroso no respeito aos ausentes, deve vigiar as entradas da mente e as saídas do coração. Cultor da bondade, não compactua com as informações aviltantes, devendo eliminar do próprio vocabulário as expressões dúbias de significação humilhante. Fiscaliza atento cada dia as informações que te chegam ao coração. Se te conduzem vinagre sobre a honra alheia e apresentam as feridas dos outros à tua observação, procura os recursos da oração e da piedade e sempre disporás de bens para não caíres no fascínio negativo das sugestões do mal, renovando todas as expressões com a mente em Jesus. O apóstolo Paulo, advertindo aos coríntios, prescrevia na primeira carta aos companheiros de ministério, conforme se lê no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más palavras corrompem os bons costumes. As conversações doentias
são ácidos nos lábios da vida, queimando a esperança em todo lugar. E os que se entregam a tais palestras são obsidiados, que se recusam a reconhecer que o são, e se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem, por se não submeterem a um regime salutar. Joana de Ângeles. Realmente uma página bastante que nos chama, né, bastante atenção para a nossa postura em relação ao próximo. Vamos unir então os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor. Nós estamos todos reunidos neste instante na nossa casa de Leon Denis, essa casa abençoada, Senhor, esse porto seguro, esse foco de luz que nos abriga, que nos ilumina, para que aprendermos contigo, aprendermos com a doutrina espírita, lições imorredoras, lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos, Jesus, a todos nesta noite, envolvendo o nosso querido companheiro Joaquim, envolvendo a nossa Raquel, para que eles sejam portadores da melhor palavra, aquela que vai nos alentar e nos esclarecer na noite de hoje. E assim, Jesus, que seja em teu nome, Mestre amado, que seja em nome de Deus, esse Pai de infinita bondade e misericórdia, e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Então, queridos companheiros, a maioria já sabe que às segundas-feiras nós estudamos o Livro dos Médiuns e hoje nós vamos iniciar o capítulo 29, que trata das reuniões e sociedades espíritas. Vamos estudar os itens 324 a 333 com o nosso Joaquim. Nós vamos ler um trecho para que ele possa trazer para nós os seus estudos, as suas reflexões. Item 324. As reuniões espíritas, trata das reuniões em geral aqui. As reuniões espíritas podem oferecer grandíssimas vantagens ao permitirem o esclarecimento pela troca recíproca das ideias, pelas questões e observações que cada qual possa fazer e das quais todos podem tirar proveito. Mas para delas retirar os frutos desejáveis, são necessárias condições especiais que vamos examinar, pois erraria quem as comparasse às sociedades comuns. Aliás, sendo as reuniões um todo coletivo, o que lhes diz respeito é a consequência natural das instruções precedentes. Elas devem tomar as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos enganos que os indivíduos. É por isso que colocamos este capítulo em último lugar. As reuniões espíritas apresentam características muito diferentes de acordo com o objetivo a que se propõem e suas condições de ser devem também, por isso mesmo, diferir. Conforme a natureza delas, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Nós vamos interromper aqui a leitura para que o nosso Joaquim, então, possa trazer para nós a sua palavra. Vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para aproveitarmos bem os estudos da noite de hoje. Que Deus o abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja junto aos nossos corações
E Kardec mesmo ressalta aqui que estamos chegando à parte final do estudo do Livro dos Médiuns. E ele coloca aqui já o estudo em torno das reuniões em geral, citando que as reuniões espíritas podem oferecer grandíssimas vantagens ao permitirem o esclarecimento. Todos nós que vamos frequentando habitualmente uma reunião, uma palestra, ou os cursos que uma casa espírita oferece, nós vamos tendo a oportunidade de ter essa vantagem de adquirir o conhecimento em torno do Espiritismo e das manifestações daqueles espíritos que não estão encarnados, e sim desencarnados. E, ao mesmo tempo, compreendendo que a sociedade do mundo dos desencarnados não é composta totalmente de anjos e santos. Quando nós desencarnarmos, seremos exatamente o que somos, na condição atual de espíritos encarnados. Todo o esforço que eu estou fazendo, ou cada um de nós aqui está fazendo, em se tornar uma pessoa melhor, segundo as leis de Deus, segundo as lições do Evangelho, já que somos cristãos, e buscamos seguir os exemplos, as lições que Jesus nos deixou, evidentemente que ao desencarnar, esses esforços irão apresentar os seus frutos e nos darão condições de adentrarmos ou alçarmos ou entrarmos em regiões melhores, aonde, de uma certa forma, iremos encontrar também aqueles que, quando encarnados, fizeram os seus esforços de se melhorarem. Mas há aqueles que, quando estavam encarnados, não se interessaram por isso. Cometeram seus erros, seus crimes, suas traições, geraram muitas aflições e sofrimentos no mundo. E, evidentemente, não poderão estar junto daqueles que foram criaturas melhores e que, de fato, procuraram exemplificar aquilo que Jesus nos deixou um dia, através das suas lições. Nesse contato com este plano espiritual, a nossa falta de conhecimento em relação à natureza dos espíritos pode nos levar a travar um contato, um conhecimento, uma ligação com esses espíritos menos esclarecidos, menos bons, ainda muito imperfeitos e com uma série de dificuldades que só o tempo e as desencarnações e reencarnações irão sanando essas imperfeições, da mesma forma que nós estamos dentro desse processo, encarnando e desencarnando, e a cada momento, a cada tempo, procurando nos melhorar e nos tornarmos bons espíritos. Por isso que Kardec trata aqui e faz uma separação nas reuniões espíritas. E ele diz que elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. O que seria uma reunião frívola? Kardec coloca aqui, e evidentemente ele fala isso por experiência, por aquilo que ele viu, pelas reuniões que ele teve acesso, pelas informações que ele foi recebendo através de comunicações as mais variadas e daquilo que ia chegando ao seu conhecimento através de cartas. Dessa forma, ele pôde fazer essa separação
e nos mostrando o que é uma reunião frívola, por exemplo. Diz aqui no texto que compõe-se de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as gracinhas dos espíritos levianos. Gracinhas está no texto mesmo. Ele citou ali, colocou e escreveu as gracinhas dos espíritos levianos, que não são espíritos sérios, que não são espíritos em condições de nos instruir, de nos esclarecer, porque pouco se importam com esse aspecto das comunicações entre um plano e outro. Tanto que é muito comum as pessoas irem a certos lugares onde espíritos não sérios se manifestam e que recebem orientações que muitas vezes podem prejudicar aquela criatura que as recebeu, induzindo-as até a cometer erros dentro da vida. Esses espíritos, em geral, não estão se importando com as consequências, o efeito das suas comunicações na vida daquela criatura. Se alguém aqui já foi a algum lugar e o espírito, lá, através do médium, seja de que maneira, seja que em ritual, seja de como esse espírito se manifestou através desse médium, mas se ele passou uma orientação que vai te induzindo a entrar em conflito com outras pessoas, ou começa a trabalhar junto ao teu entendimento e compreensão que fulano e ciclano são seus inimigos, que querem o teu mal, que fizeram um trabalho contra você, e vai por aí afora, quem já passou por isso sabe que geralmente nesses ambientes, com esses espíritos e através desses médiuns, as orientações em geral são desse nível. E nós já tivemos oportunidade aqui de receber pessoas vindas, trazendo essas informações, orientações, que deixaram a cabeça dela muito tumultuada, preocupadas. E eu sempre, se me compete atender, ou alguém da casa atender, nós temos que esclarecer que esses espíritos dão ou oferecem aquilo que podem, na condição de evolução e que se encontram, e que mantêm ainda desencarnados certas características, e que provavelmente eles passaram uma informação que é preciso ser avaliada, repensada, refletida, porque se você toma uma orientação dessa ao pé da letra e se dispõe com terceiros, baseado que o plano espiritual falou isso e mais aquilo, você às vezes vai criar uma inimizade desnecessária, criar um conflito numa convivência que às vezes é diária e que vai perturbar mais ainda a sua vida aí no dia a dia. Por isso que Kardec recomenda muito cuidado com relação àquilo que nós ouvimos e vemos numa reunião onde há manifestações do plano espiritual. Como somos frequentadores de um centro espírita e participamos das palestras, nós vamos a pouco e pouco assimilando esse conhecimento, o que de uma certa forma nos dá uma base mais segura para avaliarmos se aquilo que está vindo através do médium é algo positivo ou negativo. Se aquela comunicação está partindo de um coração aonde já prevalece o bem, a bondade, o amor, as lições de Jesus, ou se ainda é um espírito que permanece
vibrando, pensando, agindo, falando, sentindo, dentro das suas imperfeições, porque não tem o mínimo interesse em buscar o seu progresso espiritual. O simples fato de lidarmos com um médium, uma comunicação espiritual, não pode nos levar a crer de forma absoluta na veracidade daquilo que vem. Nós precisamos refletir. Todos nós aqui nos dizemos cristãos. Evidentemente que estamos vinculados ao cristianismo há muitos séculos. O que temos através do Espiritismo agora é o Evangelho interpretado principalmente a parte moral do Evangelho sendo interpretada pelo plano espiritual e por Allan Kardec. Mas as lições de Jesus, em outras encarnações que tivemos, através dos tempos, pelo menos se as nossas reencarnações foi nos países cristãos, nós tivemos contato com essas lições do Evangelho. Isso está inserido dentro de nós, em nossos arquivos. Então, se algo contraria as lições que já conhecemos do Evangelho de Jesus, nós precisamos ter muito cuidado em aceitar tal orientação. Porque se essa orientação nos leva a alimentar maus pensamentos e sentimentos em relação a terceiros, isso mais à frente vai nos gerar uma série de aflições e sofrimentos que podem ser evitados, bastando que saibamos ter o devido cuidado analisando aquilo que chega até nós. Isso pode ser por espírito através de médium. Isso pode ser algo que você viu na internet, algo que saiu na televisão, escutei no rádio, li no jornal. Tudo isso deve passar. E Leon Denis até recomenda isso, que nós aprendamos a ver aquilo que de fato é o certo, é o correto, para que não absorvamos, não coloquemos para dentro de nós conceitos que podem nos levar à ruína moral. As reuniões frívolas, diz ele aqui, são aquelas pessoas que se divertem. Nós conhecemos uma vez, tivemos a oportunidade de trazer uma companheira de trabalho, uma colega. Ah, você frequenta centro espírita, né? Eu soube que você é espírita. Ah, frequento centro espírita sim. Já estou lá há algum tempo. Essa assim, olha, eu tenho um problema aqui tão sério na minha vida, eu preciso que alguém me ajude a resolvê-lo. Eu procurei saber, mas ela não quis falar exatamente qual era o problema. Como era uma mulher, homem, talvez fosse uma situação muito íntima, particular, disse assim, olha, você pode ir lá no centro, eu te apresento lá uma senhora, uma médium da casa, você poderá conversar com ela expondo essa tua situação, já que ela, pelo jeito, é tão íntima assim. Eu convidei-a a vir um sábado aqui e assistir a palestra da tarde, para receber o passe e depois fazer o atendimento fraterno, que é o ideal. Porque aí você escuta, você vai se acalmando, se harmoniza um pouco, depois vem o passe, que de uma certa forma tem um processo de limpeza em torno de nós, embora o plano espiritual já esteja agindo aqui entre nós, nos socorrendo. E posteriormente você vai conversar, talvez num estado de ânimo, com mais calma, mais tranquilidade. Muito bem, ela assistiu à palestra de uma pessoa até muito estudiosa de doutrina. As nossas reuniões aqui levam mais de 1 hora. E simplesmente encontrei com ela ali do lado de fora, e ela disse para mim, eu agradeço muito o teu convite, mas vocês aqui falam um bocado, hein? Nossa, mas eu não pensei que fosse tão longo assim. Eu estava achando que eram uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos, e que depois vinha um espírito, baixava numa pessoa e a gente ia conversar com ele. Você quer ir na Umbanda, então? Você quer se consultar com guia?
Ah, aqui nós não nos consultamos, não temos esse tipo de trabalho, não. A reunião é longa porque ela tem um planejamento do plano espiritual e tem um objetivo. O que você achou do que foi falado? Não, eu gostei, eu entendi tudo. Só que não tem nada a ver com o meu problema. Ah, tá bom, não tem nada a ver com o teu problema. Mas olha bem, você escutou, você tomou um passo. Isso deve ter te ajudado em alguma coisa. Não, realmente estou mais calma. Agora eu vou te levar uma pessoa para você conversar. E ela perguntou o seguinte, mas vai baixar espírito? Ah, não vai baixar espírito. O espírito fica do lado. Não tem um trabalho de incorporação aqui, mas ele está do lado, intuindo a pessoa. E, em geral, é isso que acontece. Então, não precisa tremer, não precisa balançar, não precisa nada disso. Há um espírito ajudando aquela pessoa que vai te atender. Ela foi fazer o atendimento, depois me procurou dizendo assim, olha, eu vou te falar uma coisa, você não conhece um negócio mais forte que esse aqui, não? Meu Deus, olha, eu estou 1h30 escutando. Eu disse, mas minha filha, o que você está precisando é de ouvir. Essa tua situação está entronizada dentro da tua alma porque você não está refletindo, não está pensando, não está se autoanalisando, não está buscando por você mesmo uma resposta para essa situação que está te incomodando tanto. Mas o que foi dito lá no atendimento? Foi coisa positiva? Não, sem dúvida que foi. Mas eu vou te dizer um negócio, esse centro aqui é muito fraco. Se alguém aqui achar... Eu falei, minha filha, há trabalhos e trabalhos. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu conheço uma senhora, muito minha amiga de longa data, é um médium que eu confio, não é um médium espírita, mas é um médium que trabalha dentro de uma outra linha. Eu já vi que é isso que você quer. Eu vou te encaminhar, vou te apresentar ela, telefono, marco lá, você vai lá conversar com ela. Não tem problema. Eu não tenho esses problemas, não. A pessoa não quer aqui, quer em outro lugar, você conhece, orienta, mostra, contanto que você indique um local que tenha segurança espiritual. Não é indicar qualquer médium, qualquer espírito, não. Porque você também vai ser conivente por algo desagradável que aconteça àquela pessoa. Então você tem que ser responsável nisso também. Ela foi. Só que essa minha amiga é de uma franqueza que nós aqui, médiuns espíritas, somos mais prudentes no falar. Mas com ela o negócio é direto mesmo. Foi direto, falou, mostrou as falhas de caráter, os problemas que foram surgindo pela falha de caráter. Ela fala diretamente assim, vai falando, vai falando. Quando voltamos a trabalhar, na segunda-feira ela veio me procurar. Depois desse encontro, disse assim, eu estou em estado de choque. Disse assim, você parece que queria um remédio mais forte, então eu te apresentei o remédio mais forte. Podia ter sido em parcelas, mais suave. Você ir passando por um tratamento, um esclarecimento, um estudo. Você preferiu isso. O que você achou? Ai, meu Deus, agora eu estou com a cabeça, eu estou tão atrapalhado, você nem imagina. Ela veio frequentar aqui, ela frequentou bastante tempo aqui a casa, só as reuniões de palestras. Isso a ajudou bastante, depois ela reconheceu, e ela então, ela fez o seguinte, ela religou-se à religião de infância, porque até então ela não queria saber de religião. Eu disse a ela, busca uma fonte confiável, onde você se sinta bem, segura, amparada, mas fique nesse local, não fique pulando de um lugar para o outro, porque você vai ouvir várias orientações dos mais diversos níveis e natureza. E isso não vai te ajudar. É melhor você se fixar. Eu me identifico com isto, vou permanecer dentro disto até
um momento em que espiritualmente eu esteja mais amadurecido e queira algo além disso. Então você vai passando por etapas. É o que nós estamos fazendo há milênios. Espiritualmente, estamos há milênios fazendo exatamente isso. Vencendo, superando etapas para avançar mais à frente em termos de instrução, orientação, de possibilidades de evolução, aprimoramento de inteligência e juntamente com a questão moral em nossas almas. Numa reunião frívola, provavelmente você não vai encontrar espíritos com essas características de seriedade, de equilíbrio espiritual. Porque não se trata tanto de elevação, mas de um espírito que pode estar mais abaixo, mas que é sério. Um espírito que conhece as suas limitações. Eu conheci um espírito com essa característica na época que eu passei pela Umbanda, onde eu fui socorrido, por sinal, foi o primeiro socorro que eu tive dentro da minha vida, e tenho muito a agradecer àqueles médicos que me assistiram e me ampararam, mas a minha porta não era essa. Uma outra porta se abriu, que foi o Espiritismo, e é onde permaneço até hoje. Eu conheci uma médium que se manifestava uma entidade espiritual através dela. Eu achava esquisitíssimo uma coisa. A reunião não era frívola. Foi uma das médiuns mais sérias, mais responsáveis que eu conheci na minha vida. E que trazia aquele grupo de médiuns assim, ó, na base do controle, da disciplina e da responsabilidade. Porque médium sério age assim, espírito sério também. Eu estranhava que esse espírito receitava remédios homeopáticos e alopáticos. Eu dizia, mas como é que pode? Esse espírito se manifesta com esse linguajar dessa maneira. Isso daí ficava remoendo na minha cabeça, até que um dia, após o trabalho, uma avaliação, eu perguntei diretamente ao espírito e disse, como é que o senhor pode receitar se o senhor é um espírito que se manifesta nessas condições tão simples? E ele disse o seguinte, aguarde um momento que eu vou sair desta tipo de manifestação e espere um pouco. E o grupo todo ficou aguardando. A médium saiu daquela postura habitual, ficou ereta, em pé, e o espírito se manifestou, dizendo o seguinte, me manifesto desta maneira pelo seguinte, no século XVII, tive minha vivência na França, em Paris. Fui um médico, mas só atendia a ricos. Nunca permiti que batesse a minha porta um pobre, que eu mandava expulsar. Então, a minha medicina era para os ricos. Desencarnei. Passei por um grande sofrimento no plano espiritual. Me arrependi de tudo aquilo que fiz, pedi uma nova oportunidade. E me convidaram a reencarnar dentro de uma tribo, aqui neste país, no Brasil, para que eu aprendesse a sair daquela situação de um nível social bem acima, para esse nível de um estado de vivenciar experiência numa tribo, no meio de uma selva. Trouxe todo um processo da medicina da época, que isto eu não esqueci. Mas também aprendi a lidar com todo este processo das ervas, das plantas, etc. e tal. Quando desencarnei no plano espiritual, aproveitei as duas experiências, e também no plano espiritual se estuda, viu? Aqui os preguiçosos vençam a preguiça porque tem estudo no plano espiritual. Também tem curso, tem tudo isso que a gente tem por aqui, tem lá também. E é uma maneira da gente avançar em conhecimento, porque você reencarna muito mais rico de conhecimento e de instrução e experiência. Isso quando você estiver desencarnado. Então, me aproveitei, reencarnei nesta cidade, Rio de Janeiro,
também fui médico e me aproximei da homeopatia. Aprendi a homeopatia, porque o meu conhecimento de plantas e tudo ajudaria muito nesse sentido, e continuei também um médico alopata. Então ele trabalhava com os dois tipos de medicação. Desencarna, ele tinha uma ligação espiritual com esta família, onde essa médium vivia, aproximou-se da médium e a partir daí começou a trabalhar através da médium. Você veja que é um espírito que teve uma grande queda numa determinada existência, posteriormente reencarna numa situação de grande restrição social, humilde, mas tudo isso foi lhe inserindo conhecimentos, experiências, que o ajudaram, inclusive, a dulcificar o seu coração. E, posteriormente, retorna nesta mesma profissão de médico, desencarna e vem trabalhar através de uma médium que era totalmente ignorante de medicina. Totalmente ignorante. Ela não sabia nada de homeopatia, nada de alopatia, não tinha a mínima noção disso. E ele receitava através dela. Que era uma médium que tinha um transe sonambúlico. Ou a chamada, como se faz popularmente, médium inconsciente. Você vê que aí foge a característica de uma reunião frívola. Embora não seja uma reunião com as características do espiritismo. Embora neste grupo funcionasse todo um dia da semana o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi onde eu tive contato com o primeiro livro espírita. Foi com o Evangelho segundo o Espiritismo. E para variar, era uma reunião em que quase todos os médios não iam. Poucos médios iam estudar o Evangelho. Mas na hora da parte mediúnica lá, da experimentação, dos fenômenos, todos apareciam e não faltavam. Bom, aí entramos nas reuniões experimentais, que tem por objeto, como diz aqui Kardec no texto, produção de manifestações físicas. Atualmente são raras as reuniões mediúnicas com essas características. No Brasil ainda existem alguns grupos que dedicam um determinado dia da semana a manifestações desse efeito, mas nós não temos percebido aparecer médiuns com essa possibilidade mediúnica, médiuns para efeitos físicos. Estão se tornando cada vez mais raros. E é interessante que aqui em nossa casa, isso já desde o tempo do altivo, de muitas décadas atrás, todos os médios que surgiam aqui, eu fui médio, ligado à reunião de efeitos físicos, mas de uma certa forma forçado a isso, porque o grupo que eu me liguei tinha mais esse aspecto de manifestação do que propriamente estudo, do que propriamente as manifestações inteligentes. Mas quando aqui cheguei, e outros médios que foram chegando aqui com essas características, eram encaminhados para a reunião de tratamento espiritual. Ou, antigamente, como nós chamávamos, reuniões de cura. Para aproveitar essa possibilidade fluídica, para o plano espiritual trabalhar, transformar essa sua possibilidade, dessa emissão de fluidos desse nível, com essas características, em remédios, por exemplo. Aplicar esses recursos no corpo físico, operando determinadas transformações. Então você vê que aí você já está canalizando a mediunidade para um sentido muito mais positivo, porque você estava atendendo pessoas doentes do corpo e da alma. E se você tinha a característica fluídica para manifestações de efeitos físicos, o fluido era utilizado para fazer determinadas correções do campo físico da pessoa. Tive a oportunidade de ver mesmo aqui na casa várias coisas, várias pessoas que chegaram aqui com enfermidades, desenganadas até, e terem 10, 15, 20 anos de sobrevida. Graças ao tratamento. Evidentemente que aqui não se diz nunca, quando se está em tratamento dessa natureza,
Abandone o médico, deixe de tomar remédio. Ih, joga teu óculos fora, isso aqui não se faz. Porque aqui nós somamos essas duas possibilidades de atendimento, que é o da ciência através da medicina e a ciência espiritual através do trabalho mediúnico que é realizado em torno da criatura que vem aqui buscando socorro. Por isso que quando chegamos aqui, nos é orientado, prossiga com apoio médico, tome a sua medicação, faça todo o tratamento adequado e vamos aqui participando dos estudos, porque se teu problema é mais psicológico, é mais na ordem das ideias, dos sentimentos, o estudo vai te ajudar. O trabalho de passes também vai te favorecer. Mas enquanto o organismo precisar de alguma ajuda medicamentosa, mantenha um apoio médico. Sem se sentir envergonhado por isso. Porque há pessoas que têm vergonha de um psiquiatra, por exemplo. De um psicólogo. O que é que vão pensar de mim? Ora, são recursos que a misericórdia de Deus colocou no mundo. Então não precisamos nos sentir diferente dos outros. É um momento na nossa vida em que nós precisamos desse apoio, desse atendimento, dessa sustentação através de determinados recursos medicamentosos para que nós possamos nos estabilizar, nos equilibrar emocionalmente, fisicamente, organicamente, para depois então, mais tranquilos, vermos que tarefa, que trabalho se poderá fazer nesta seara na qual estamos penetrando, que é a seara espírita. Então, as reuniões e experimentações, Kardec não condena nenhuma frívola nem outra, porque é uma questão daquilo que você quer. Há pessoas que gostam de reuniões onde possa ouvir espíritos fazendo gracinhas, como ele colocou aqui no texto. Reuniões onde você possa perguntar ao espírito qual é a minha idade, vou casar, não vou casar, eu vou ter isso, vou ter aquilo, não sei o quê. Há reuniões para isso. Se você quer isso, você vai buscar então esse tipo de coisas, mas sujeito às vezes a ser enganado. Porque Kardec diz, o simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões frívolas. Eles têm o tempo dele, é precioso, esses espíritos são muito ocupados, eles se fazem presentes em determinados momentos, nas nossas reuniões específicas de tratamento ou de palestra, para nos socorrer, nos amparar, ajudar os nossos guias, que estão aqui presentes também, para nos envolver, nos fortalecer e sairmos daqui de ânimo renovado, com a nossa fé, a nossa esperança se multiplicando dentro de nós. Kardec diz que há utilidade nisso. Eu, particularmente, enquanto tive meus anos dentro desse tipo de reunião, eu tive a oportunidade de ver materialização, voz direta, sons, luzes, tudo isso assisti. Mas, sinceramente, o que me fez abraçar e me tornar espírita foi a primeira leitura do Livro dos Espíritos. Nem foi tanto o Evangelho, nem o Livro dos Médiuns. Foi o Livro dos Espíritos no qual eu encontrei muitas respostas, muitas orientações, muitos esclarecimentos, principalmente para as dúvidas que eu trazia na alma. Quando aqui a direção convida e fala dos cursos na casa, é para justamente termos essa facilidade que Kardec diz aqui, que permite esclarecimento pela troca recíproca. Aqui não podemos fazer trocas de ideias. Nós não interagimos com o público diretamente. Vocês não questionam, não perguntam, não fazem suas colocações, porque é uma palestra. Mas nos cursos nós temos essa possibilidade, que se enquadra nesse início, no item 324, quando Kardec diz para nós que nessas reuniões, então, poderemos trocar, expor as nossas dúvidas, fazer os nossos questionamentos, trazer
observar as observações, as colocações dos outros companheiros presentes, que muitas vezes até serão as dúvidas que trazemos em nós, ou serão as respostas que estamos buscando. Aqui, nós, sobre a reunião de materialização, eu me recordo de uma materialização que ocorreu, que foi muito interessante. São fenômenos interessantes, mas fenômenos mediúnicos sempre assisti desde pequeno. Eu tive uma avó médium com uma mediunidade extraordinariamente ostensiva e que socorria, eu acho que a missão dela era socorrer obsidiados. Ela não morava aqui no Rio de Janeiro, morava aqui, quase no pé da serra, de subida, como é o nome daqui? A Raiz da Serra, né, que se fala, naquela região. Morava para lá, num sítio, uma coisa muito, há 70 anos atrás, aquilo ali era tão deserto, e ela vivia lá. Não havia hospitais, não havia médicos, nada próximo, então tudo era para a casa dela. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ela não tinha horário, ela não tinha esses problemas de atender as pessoas que batiam à porta dela. E minha mãe, para tirar umas férias de mim, me mandava para a casa dela. Então eu ia para lá para atormentar meus avós. Ia para lá, ficava lá com ela. Eu cansei de ver, de madrugada, batendo e pedindo socorro, porque alguma coisa tomou fulano. Levavam amarrado o fulano. Porque a coisa era tão violenta que levavam amarrado. Eu sei que ela levava lá para um ambiente próprio, dizia assim, desamarra ele. E eu já ficava na porta, qualquer coisa eu já iria, porque eu tinha 7 anos nessa época, era muito pequeno. E não fiquei com trauma, interessante, né? De ver essas coisas, não fiquei traumatizado com isso, não. E simplesmente ela mandava desamarrar. Eu sei que quando o guia baixava, eu ria, eu achava engraçado, que minha avó era portuguesa. E vinha aquele espírito falando com aquele sotaque lusitano, eu achava tão interessante aquilo, eu digo assim, mas que espírito é esse que está baixando aí, que fala desse jeito com um sotaque tão carregado? Mas era o guia lá que baixava, botava o pé no peito lá do fulano e o fulano ficava deitado, não saía do lugar. Alguém aqui quer fazer o teste? Tem médium aqui com essa força, esse potencial de fé, de confiança na força do bem? Porque isso não é para qualquer um, evidentemente. Mas vi várias vezes fenômenos os mais diversos. Isso nunca me motivou a buscar esse tipo de coisa. Só aos 17 anos é que eu tive, por certas circunstâncias, tive que buscar mesmo o espiritismo, a mediunidade, etc. e tal. Mas você vê que essa parte experimental tem esses aspectos interessantes de fenômeno. Vi fenômenos aplicar recursos nessas reuniões que eles traziam. Eu não sei explicar o que era aquilo, mas traziam elementos assim fluídicos que eram materializados, que se tornava visível para todo mundo, aplicando nas partes enfermas das pessoas. O que era aquilo? Eu não tinha muita noção, eu conhecia pouco espiritismo. Eu só vim mergulhar no estudo mesmo quando saí do grupo e vim para cá, porque aí a motivação de estudar aqui me levou a buscar essas respostas para tudo isso que acontecia nessas reuniões experimentais ou de manifestações físicas. Mas, por fim, nós chegamos às reuniões instrutivas, que têm um caráter inteiramente diverso da frívola e experimental. São aquelas que se pode aurir o verdadeiro ensino. Há condições para isso, que essas reuniões têm que ser sérias, em toda a acepção da palavra, se quiserem obter boas coisas, e devem se dirigir aos bons espíritos. Quando nós estamos aqui com um propósito salutar, saudável, nós estamos favorecendo a aproximação daqueles que querem verdadeiramente nos ajudar. Os nossos guias nos acompanham. Eles têm essa missão. Está no Livro dos Espíritos, que um dos papéis desses guias, benfeitores, ou popularmente anjo de guarda, é justamente o quê? Nos inspirar para o bem,
nos ajudar nos momentos das aflições e dores, nos sustentar para que possamos vencer as nossas provas aí dentro da vida, no dia a dia. Então nós estamos acompanhados por eles, que muitas vezes nos sugeriram, apesar do tempo ruim, ruim não, que não tem tempo ruim, está dentro do organograma da natureza. Tudo está encaixado aí, é um fenômeno normal, natural. Choveu, esfriou. Então, mas mesmo assim, por alguma razão, viemos aqui hoje. Nos automotivaram a vir. Apesar da chuva, apesar do vento frio, apesar da dificuldade da condução, vai até lá. Porque nem sempre, dentro dos ambientes onde vivemos, esse ambiente favorece positivamente o socorro desses guias. Às vezes a nossa família, o nosso lar é muito complicado. Às vezes somos o único que está tentando, tem objetivos declarados de seguir o bem, de estar fazendo o esforço de renovação para o bem, de seguir o que Jesus nos ensinou. E os demais ainda estão em faixas intermediárias, mais abaixo, não muito próximo daquilo onde nos encontramos, e quantas vezes temos até dificuldade e precisamos entender que a convivência com eles é um aprendizado, sim. Faz parte do processo de amadurecimento do espírito, no nosso caso, que estamos convivendo. E vamos usar tolerância, paciência, compreensão e indulgência, que é uma recomendação que é citada aí dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Procurando entender a posição de cada um, a maneira de ser de cada um. Mas quantas vezes esse ambiente, que não é homogêneo a nível de sentimentos e pensamentos, não é homogêneo, é uma mistura de ideias, de sentimentos, de emoções, dificulta um socorro espiritual que possamos necessitar em determinado momento. Aí os espíritos recomendam, se você está dentro de uma religião, eles procuram te inspirar. Vai ao templo, porque lá é um ambiente melhor, talvez mais limpo, preparado, para que possamos te ajudar. Se você é espírita, recomenda, vá ao centro. Vamos ao centro hoje, vamos participar da reunião lá hoje. Enquanto você estiver ouvindo, nós estaremos te socorrendo. Porque é um ambiente onde a mistura de sentimentos e pensamentos estão caminhando, endereçados no mesmo objetivo. Focando algo que a gente quer, que é o socorro, que é o amparo, o esclarecimento, as orientações necessárias para esse momento em que estamos passando por determinadas provas. E eles dizem que uma reunião séria deve se ocupar com coisas úteis, não se afastando do seu objetivo. Coisas úteis. Por isso que o centro espírita, muitas vezes ele recebe do plano espiritual toda a direção, toda uma base de regra e orientação para que o centro se mantenha estável dentro da mesma linha de conduta, de instrução e de trabalho mediúnico. Se nós chegamos depois, que o centro foi fundado, tem alguns anos de existência, e alegamos, não, mas o trabalho de vocês aqui é esquisito, né? É diferente. Bom, o trabalho aqui é feito desta forma. Nós vamos ficar se nos identificarmos, se sentirmos que alcançamos algum benefício, algum esclarecimento, se estamos nos sentindo acolhidos, amparados, nós vamos ficando. E vamos nos identificando com estas normas e regras, porque isso aqui é importante. Se vamos a um outro centro, não vamos fazer comparações com aquilo que nós já vimos em outros lugares. Quem faz estudo em diversas casas espíritas tem isso. Muitas vezes você vai em lugares que tem uma coisa, se engraçado, lá no centro que eu vou não tem isso. Mas é porque é uma característica de trabalho que nós devemos respeitar.
E aquele que visita a casa, aquele que vai falar numa casa com características diversas da sua, não pode fazer críticas nem pensamento. Porque você vai ali executar uma tarefa. Você vai divulgar a doutrina espírita. Então, o teu papel é este. A casa, se precisar de observações e críticas, serão feitas pelos seus componentes. Eles é que têm justamente que ver isso, o que é certo, o que não é certo, o que funciona, não funciona. Você está ali como visita. E levando aquilo que a doutrina espírita tem a oferecer às pessoas que estão ali presentes. E nós vamos vendo, eu não estou percebendo daqui a hora, tá, que chega ao final em que Allan Kardec fala aqui, nos dando alguns conselhos. São 5 observações que estão em outros itens, porque são vários itens que compõem o estudo da noite de hoje. Ele fala com relação ao médium, mais diretamente com o médium. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias e a elas levar o que obtenha, em particular, solicitar o exame crítico das comunicações que receba. Muito bom. Uma parte do auditório aqui ainda não é um médium, não são médios em tarefa. Mas nós tiramos orientações na casa. Muitos talvez já tenham tirado orientação na casa. E sempre falamos aqui da tribuna o seguinte: se ficar dúvida em relação à orientação recebida, anexem o pedido ao novo pedido e especifique: não compreendi o que o Espírito quis dizer com isso. E cita aquele item que ficou não inteligível, compreensível. Isso é perfeitamente normal e natural. Nenhum médium nem espírito aqui vai se aborrecer com isso. Ah, mas eu vou provocar o espírito? Não. Se você está sendo honesto na sua colocação, se realmente há um fundamento para isso, você vai dizer: olha, o espírito falou isso, mas para mim não ficou muito inteligível, não estou compreendendo essa colocação. Anexa o papel e pronto. Isto se houver necessidade. Vou até esperar quarta-feira agora para ver como é que fica o negócio. Ver um monte de papel anexado. É que na realidade vocês querem ouvir o que vocês gostariam de ouvir. O que é diferente. Nem sempre o que vem no papel é aquilo que você espera. Mas é aquilo que teu espírito encarnado precisa ler e meditar e refletir. Não nos esqueçamos disso. Não confiar levianamente em todos os intérpretes dos espíritos, pois o concurso de todo médium obsidiado ou fascinado seria mais nocivo que útil a uma reunião séria. Se um médium se perturba, isso é uma coisa que ao tempo aqui do altivo, eu, pelo menos, sempre falava isso com o altivo. Altivo, o dia que eu entrar aqui perturbado, obsidiado, me chame a atenção, pelo amor de Deus, me ajude. Porque às vezes a gente não percebe que está nas faixas da perturbação, do desequilíbrio. A gente não percebe isso. Mas se há pessoas observando que o meu comportamento dentro do trabalho está inadequado, é preciso que alguém chegue perto e oriente. Não é fazer reprovação, recriminação ou apontamento em público. Não se julga ninguém por um engano cometido no trabalho. Se chama em particular e se conversa em particular com a pessoa, para saber se aquele médium não está atravessando uma fase de dificuldades, de lutas, de problemas no ninho familiar, o desemprego, essas coisas, uma enfermidade que surgiu em si ou em alguém muito querido ao seu coração. Isso gera, às vezes, desequilíbrios das emoções, dos sentimentos, e acaba afetando a nossa produção mediúnica. Nós somos espíritos ainda muito longe da perfeição espiritual. A caminho dela, mas ainda não perfeitos. E, por fim, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de todos os seus membros, e formam que um feixe que terá mais força quanto mais homogêneo for,
pensamentos e sentimentos. Quando a gente sente que a reunião está harmônica, mesmo que estivesse lotado o auditório, mesmo que estivesse, que não é a quantidade que determina, porque Kardec faz a ressalva sobre isso. Às vezes você tem 10 pessoas juntas, que estão mais desequilibradas e perturbadas, e que acabam provocando uma reunião muito difícil, pelas suas descompensações, do que 100 pessoas reunidas. Está citado aqui no livro. Em que essas pessoas talvez estejam razoavelmente unidas pelos pensamentos e sentimentos. O que isso favorece todo um processo do socorro que os espíritos estão trazendo para nós e também, olha aí a nossa parte, nas defesas do ambiente da casa espírita onde nos encontramos. Nossos pensamentos e sentimentos. Então não é só os médios aqui à frente, não é só os médios que vão nos dar passe, mas todos nós, mesmo com as nossas limitações de conhecimento e de evolução, algo de bom podemos fazer quando estivermos dentro de uma reunião espírita, que é favorecer com o nosso pensamento e sentimento no estágio em que nos encontramos. Mas não só aqui dentro. Procuremos, aonde estivermos, no ninho familiar, no ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente social, aonde estivermos, termos o cuidado de não sermos mais um, pelo pensamento, pelo sentimento, pelas emoções, a alimentar a perturbação que paira sobre a nossa cidade, por exemplo. Não entrando em sintonia, como disse Joana de Andes na sua mensagem. O nosso tempo se esgotou. Que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente sair daqui fortalecidos, amparados, sustentados, com mais calma, mais tranquilidade, equilíbrio das emoções, para que possamos nos sair vitoriosos, dentro do possível, das provas que estejamos atravessando neste momento, nesta atual existência terrena. Que o Senhor nos abençoe e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Joaquim pelas suas palavras, bastante importantes para todos nós, porque nos trouxe as palavras, né, do nosso livro dos médiuns, as palavras do Evangelho, do livro dos Espíritos. E vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, fazendo a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, e os itens que serão comentados durante o trabalho de passes pela nossa Raquel, são os itens 29 e 30, que falam do sacrifício da própria vida. São duas perguntas feitas por Kardec e respondidas por São Luís, em Paris, em 1860. Pergunta Kardec: aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? E São Luís responde: que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida, e por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto, não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte
quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís, Paris, 1860. Nós vamos agora convidar os nossos irmãos médios para que se posicionem nos seus locais de trabalho, orientados pelos companheiros da casa, a fim de que nós iniciemos o passe. Nós outros vamos procurar não nos distrair com essa movimentação, porque ela é necessária à realização do trabalho. Vamos também lembrar ou pedir àqueles irmãos que porventura sejam portadores de mediunidade ostensiva, que por favor se controlem, porque este trabalho ele é única e exclusivamente dos médiuns da casa que foram preparados antecipadamente para isso. Vamos nos lembrar de trechos da palestra do nosso Joaquim, sem nos distrairmos com todo esse movimento. Graças a Deus, Senhor. Mestre querido, chegamos a um momento esperado, com certeza, por todos nós, que é o momento do passe. É um momento em que nos sentimos mais perto de Ti, amado Mestre, em que sentimos a Tua presença amorosa através dos Teus mensageiros de luz, junto a nós, para nos incentivar, para nos ajudar na nossa trajetória, para nos dizer: aqui estamos, junto de todos vocês, para que caminhem com passos seguros, adiante, sempre adiante. Abençoa, portanto, Jesus, a este momento. Abençoa-nos a todos que aqui estamos, com os corações cheios de esperança, de fé e de gratidão. E que seja então em Teu nome, Mestre amado, em nome de Deus, e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciado o trabalho de passes da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que o Senhor Jesus, nosso Mestre, nos ajude, né, na noite de hoje. Deus nosso Pai de infinita misericórdia. Ao pronunciar as bem-aventuranças, nosso Mestre Jesus sempre nos faz refletir da importância de olharmos, né, para dentro de nós e analisarmos, né, refletirmos as nossas aflições com relação a tudo aquilo que nos leva, né, a ser aflito. Porque na realidade, né, nós temos a oportunidade, né, na atual encarnação de se melhorar, de estarmos aqui, apesar de estarmos passando por provas e expiações, porque toda dor é um aprendizado, né, para a nossa alma. E nesse item, né, do Evangelho, né, que nos faz meditar sobre o sacrifício da própria vida, né, nós devemos, na realidade, valorizar, né, a vida, entender, né, todo esse mecanismo da lei, né, em nossas vidas, procurar aceitar tendo paciência, porque muitas das vezes, às vezes a pessoa está desgostosa da vida e às vezes vai lá para o campo de batalha, né? Mas lá no íntimo dela, lá no inconsciente dela, ela está querendo sair da vida,
não está querendo enfrentar, né, as dificuldades. É como São Luís nos faz aqui refletir, que o homem se mate ou que se faça matar. O seu objetivo sempre é de terminar a sua vida. Por quê? Eu tenho que ter sempre esse objetivo de terminar a minha vida. Se a vida, essa vida que temos em nossas mãos, foi Deus que nos deu, aliás, essa oportunidade, né, reencarnatória, é para que a gente possa progredir. Por que eu desisti da vida? Porque só através da encarnação é que nós vamos progredir, vamos nos melhorar. Então eu tenho que ter fé, né? Eu tenho que ter confiança, acreditar nesse amigo espiritual, em Deus, porque a vida nos foi dada para isso, não para você ficar desgostoso da vida, porque a verdadeira dedicação, no caso aqui no campo de batalha, consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida se isso for necessário. Porém, o que é a intenção, né, premeditada de buscar a morte. Então, sempre a intenção, né, temos que tomar cuidado com toda a intenção, né, premeditada. E que possamos, ao sair daqui da casa espírita, com esse entendimento, né, de valorização da vida, da oportunidade, né, encarnatória de estarmos aqui, e que Jesus nos abençoe, né, na noite de hoje, nos trazendo paz, força e tranquilidade. Graças a Deus. Senhor Jesus, chegamos ao final do nosso trabalho, da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos com certeza por termos vindo até aqui, por termos movimentado a nossa alma para aqui chegando, obter, aprender lições importantes para todos nós como espíritos imortais. Por isso, Jesus, nós te pedimos que continues a nos abençoar a todos, a nos envolver, a envolver a humanidade inteira, nossa irmã, a envolver a todo o nosso planeta, e que nós, de nossa parte, façamos o possível para nos tornarmos cada vez melhores, para seguirmos os teus ensinamentos, as tuas orientações, as tuas lições, ajudando aqueles que ombrearem conosco, onde estivermos, como estivermos e com quem estivermos, Mestre querido. E assim, Jesus, que seja em teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa noite, vão em paz.